Olá, seres amados, me chamo Jonathan, bem-vindo ao Espaço Oda. Hoje vou fazer uma leitura relacionada ao conhecimento pessoal. Espero que essa leitura chegue para as pessoas certas. Deixe seu like, seu comentário, seu compartilhamento para ajudar a enganjar esse vídeo e entregar para mais e mais pessoas. Vamos começar. Primeiro, eu peço licença à minha espiritualidade, à sua espiritualidade que está aqui presente. Peço licença à ancestralidade que aqui se encontram para me dar o melhor discernimento e orientação para aqueles que procuram se conhecer um pouco mais. Para mais informações sobre o meu trabalho, acesse a descrição ou o primeiro comentário fixado. Boa leitura. Com o tarô dos orixás, vamos entender qual o arquétipo destas energias ancestrais estará direcionando essa tiragem para este vídeo nesse exato momento. A energia de Ibeji, que representa a energia pura das crianças, né? Da alegria, da abundância. Então aqui vamos trazer muito uma características da inocência, característica da pureza que nós somos. Então, se você acessa esse vídeo, você está vivenciando esse movimento, o autoconhecimento que você precisa ter, pessoal, seu, está na sua criança interior, está na sua pureza, está lá do início. Vamos começar com a primeira pergunta, agora com o tarô de Waite, os arcanos maiores, arcanos menores. Peço licença à energia da água, a energia da terra, a energia do ar, a energia do fogo, as meus ancestrais. Em qual momento eu consigo ser minha melhor versão? Desde em qual momento eu consigo ser minha melhor versão? A torre. Aqui nos mostra uma energia de um arcano maior que representa tudo aquilo que nos atravessa de negativo ou acidentalmente ou até mesmo atravessamentos que não esperamos, catástrofes na quais não esperamos. A torre não é somente uma carta de desespero, de perda ou até mesmo aterrorizante. Ela nos mostra a importância da base, a importância da estrutura, de que temos que ter pessoal, interpessoal conosco e como isso reflete no mundo. Então, o momento que você consegue ser sua melhor versão é nesses exatos momentos de desespero, momentos de perder a cabeça, momentos de onde abre espaço para a sua sombra, mas você consegue reverter, né, tirando um sorriso, transformando aquele momento tenso em graça, em alegria, em leveza, a pureza de voz, na qual você mais se martiriza, que mais você se machuca ou não valoriza em você, com até mesmo acreditando no que te disseram, que manter esse sentimento te torna fraco, ou né, qual a utilidade desse sentimento de sua pureza em um mundo no qual estamos vivendo. A energia desse ancestral vem nos dizer que é ao contrário, tá? É necessário sim essa sua pureza, é necessário sim a maneira que tu és para a vida, pois os impactos e ondas que você gera ao todo em sua volta é de transformação, é de reconhecimento, é de purificação, né, do ambiente. Mas do quanto é importante você ter a total compreensão e valorização dessa energia que você emana para esse mundo, para que você não acabe desperdiçando ou até mesmo se esgotando e abrindo espaço ali para toxicidade e substituindo essa pureza pela impureza. Então, confia-te, em qualquer forma de atravessamentos que ocorrerem à sua vida, a sua melhor versão ela atravessa no sentido de reverter a situação, no sentido de trazer uma outra perspectiva, uma outra visão. Então, essa sua serenidade, esse seu raciocínio lógico, né, de trazer ali uma solução, não de fato imediata, mas
que uma solução que faça que todos em sua volta respirem ou aguardem ou pense para um outro lado, né? Eu vejo muitas pessoas aqui que têm caminhos para bombeiro, caminhos para médicos, caminhos para policiais, movimentos muito voltados a situações extremas que pede essa cautela, que pede essa calma, que pede essa serenidade, esse raciocínio frio e lógico para que haja ali mediante a situação. O que deixa o coletivo para baixo? O que deixa o coletivo para baixo? Duas energias saíram, a energia do fogo, da corte, a rainha, e a energia do ar, 3 de espadas, o arcano menor. Aqui, com o conjunto dessas cartas, o que traz como resposta a essa pergunta é exatamente sobre um complemento do que veio a primeira queda sobre como eu sou visto, né? Aqui me fala muito de uma energia daquilo que estão me dizendo, aquilo que dizem de mim, um pré-julgamento de um coletivo do outro referente às suas ações ou aquilo que você está disposto a fazer, né? Muitas pessoas aqui não startam ou não se conectam ou não se movimentam a partir daquilo que sente, a partir daquilo que deseja, por conta ou medo do que o próximo ou do outro, ou até mesmo mágoas colocadas em você de fato que você não consegue, de que você não pode, ainda são como espinhos cravados em seu ser, na qual você não consegue retirar e nesse mental te impede que você procure, né, ou faça, ou se movimente para aquilo que você ama. E geralmente você fazendo aquilo que você gosta, fazendo algo parecido com o que você gosta, um comentário ou uma opinião ao contrário daquilo já é motivo de deixar você para baixo, de levar a sua vibração ao negativo, pois há um bloqueio emocional, né, que gera nesses múltiplas espetadas, essas crenças limitantes na qual impuseram sobre o seu consciente, que fazem com que você não consiga se conectar com o seu espiritual, com o seu sagrado, com o seu divino, e faz com que você afogue a elevação, ou até mesmo a expansão, ou até mesmo o seu brilho. Eu vejo um movimento de ofuscar o meu próprio brilho, por ainda acreditar em crenças limitantes me colocada sobre o meu passado, sobre as minhas vivências até então, que interferem, né, nesse modo de vida, nessa ação, nesse movimento, principalmente sobre aquilo que você ama e aquilo que você gosta. É muito, de uma forma abrangente, é muito uma dinâmica colocar ali o peso das escolhas daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo para minha vida, em prol do que a sociedade acha, do que a sociedade acredita, não do que eu acredito, do que eu acho. Então é muito me deixando levar pelo gado e não indo ao contrário, porque ir ao contrário dói muito, ir ao contrário é fora de cogitação. É mais fácil ir conforme o fluxo da manada, pois eu acredito, né, aqui traz para esse coletivo que assiste, de acreditar que dói menos, ou que estou certo, ou de que estou feliz com isso. Então gera um movimento de ilusão e aprisionamento e uma morte diária, de uma morte diária que eu digo de essência, sabe? Sobre você não estar produzindo aquilo que realmente você gostaria de estar produzindo, de estar vivendo uma vida automática, na qual cada vez mais você não percebe de que você está afastando de si mesmo e está esquecendo quem realmente você é. Você está moldando uma forma robótica, uma vida automática no qual não está condigente, não está conversando com realmente o seu caminho espiritual, ancestral, aqui nesse plano e nessa dimensão. Então,
não deixe que a opinião dessa sociedade coletiva, não deixe que a opinião de que até mesmo de quem pessoas que você ama interfiram, né, sobre suas escolhas ou sobre aquilo que você deseja sobre sua vida. Se você nasceu para brilhar, brilhe, seja naquilo que vós acredita, aquilo que vós ama, mas faça. Antes de enxergar esse fim, né, dessas escadas da vida, antes de almejar, né, o destino final, primeiro veja também cada degrau, né, até esse destino final e vivencie cada um desses degraus, né? E é importante que dentro desse processo você também trabalhe as crenças limitantes na qual foram impostas desde a sua criação, desde, né, do tempo de manhinha, de painho, desde da sua casa, da onde você nasceu, da sua origem. E é importante, né, ter esses exercícios de reprogramação mental para que você acredite mais em você e não tenha medo de brilhar. E principalmente se conectar com os seus, pois eu vejo uma grande gama de pessoas que são sim mediúnicas, são sim espiritualizados, todos nós somos, né? Mas eu digo assim, tem uma sensibilidade auditiva, uma sensibilidade espiritual muito forte. E eu vejo, né, que guardiões e guardiãs estão com vós nesse momento, te orientando e te mostrando os caminhos para que você possa reprogramar o seu Uri, reprogramar a sua mente, para que você finalmente quebre essas correntes, quebre essas espadas enfiadas em ti sobre sua consciência, para que você pulse seu coração, bata seu coração de forte de uma maneira que você possa colocar amor em tudo aquilo que você faz, na qual você faça as coisas que você acredita com amor, e independente dos resultados, independente do ganho, independente do que o status que isso gera, que você fazendo com amor é o mais importante, porque os frutos disso, do que virá, será suficiente para a sua alma e para o seu coração. Estamos muito condicionados a aumentar a conta bancária, mas não aumentar a conta de nossa alma, né? de nosso dharma, nosso karma, de nosso espírito. Né? E também isso é importante, assim também como é importante aumentar a conta bancária, né? Por esse ponto aí. Vamos para a próxima pergunta, coletivo. Deixe o like e o comentário se está fazendo sentido para você, do que eu posso melhorar nos vídeos, para que eu possa me empenhar e transformar ainda mais positivamente vossas vidas que acessam a Oda Ancestral. Não esqueçam de ler o comentário fixado para preencher o formulário e participar de uma leitura individual. Quais os passos que precisamos seguir para ser a versão mais confiante de nós mesmos? Para o coletivo, tarô. Lembra que como uma pergunta vai conversando com a outra, ainda no campo espiritual, energético, a energia mais velha, o arcano menor, o fogo. E aqui quem se apresenta é o 9 de paus, uma carta que fala muito sobre as barreiras que nós mesmos erguemos em nossa volta. E quando trazemos os passos que precisamos seguir, né, para ser nossa versão mais confiante, o primeiro passo responde na segunda pergunta que eu trouxe sobre essa reestruturação daquilo que acredito. Moldando as minhas crenças, automaticamente os meus passos também serão moldados, né? Então eu vejo pessoas que entram constantemente em um ciclo repetitivo por estar um automático. E é preciso parar, né? A partir do momento de essa reconfiguração mental, essa reconfigurações de crenças limitantes, para que assim isso automaticamente refletirá nos seus passos e essa melhor versão virá, né? Essa versão mais confiante virá, porque você finalmente acreditará e confiará nos seus instintos, na sua espiritualidade, né? E é muito interessante também, porque essa série de movimentações e de ações que você vem fazendo até então sobre sua vida, quando você finalmente parar e quebrar essas crenças limitantes, você conseguirá visualizar, juntamente com a sua intuição, juntamente com o seu instinto, né, os ciclos repetitivos que estão ocorrendo sobre a sua vida. Então, você verá uma ação sobre a sua vida, na qual você executará, e você no mesmo instante parará, vai olhar e dizer, não, isso, eu já vi esse episódio acontecer, eu sei que isso vai me levar àquilo, porque eu já fiz isso antes. E aí você tendo esse movimento de parar, refletir e recalcular a sua próxima ação, consequentemente, essa energia simbólica desses bastões, né,
começarão a se sair do seu caminho e assim abrir para novos caminhos, porque os caminhos estão bloqueados pelas suas próprias ações que você vem fazendo. Você vem criando um cerco em sua vida por estar nesse movimento automático de sobrevivência, nesse movimento automático de se encaixar em lugares que que é pequeno para você, que não é para você estar, mas por uma mentira constante que nos faz acreditar na ilusão do mundo, né, de que devemos ser, ter, obter, né, nos colocamos à prova e acabamos estando em espaços que mais nos machucam do que nos curam. Então, dado esse movimento do despertar mental, despertar espiritual, esse escutar os seus instintos, sua espiritualidade, você confiará ainda mais no seu caminho ao ponto de entender, né, aquilo que eu devo retirar, aquilo que eu devo manter. E através disso, a sua ação fará com que essa versão mais madura de si, mais confiante de si, mais atenta, gere essa confiança em você mesmo, gere essa autocura. Você verá suas feridas cicatrizando, e as cicatrizes serão ainda essas páginas, né, já passadas, mas que fazem você lembrar aonde você não quer mais voltar. E é muito interessante que o orgulho que vem surgindo através dessas ações vem muito forte, mas que também pede essa humildade para que você também não esqueça de onde você veio, né, ou quem você é nesse processo. Que o nosso maior desafio como seres aquáticos, seres, né, que contêm essa gama emocional, é nos manter equilibrado, né? Buscar o nosso ponto de equilíbrio é a principal missão aqui na Terra. E às vezes, né, nós, cheios dessas ações, execuções e esse fogo emanando sobre nossa volta, né, essa quentura que é viver, né, nos faz com que a gente muitas das vezes tome decisões um tanto quanto precipitadas, ou um tanto quanto não pensadas, ou simplesmente executadas com um simples foda-se, né? Então, é muito importante aqui para que os passos que você precisa seguir, primeiro, seja um retrocesso, né? Um retrocesso para que você não perca essa sua pureza, esse sentimento que você tem, né, de que é uma bênção, que é uma dádiva, para que dentro desse sentimento você descubra quais são as melhores ferramentas que você pode executar para primeiro para você mesmo, né, para a sua vida, depois para o coletivo, pela sua vida que está em sua volta, para que consequentemente isso venha, né, explicitamente em suas ações, né, de uma maneira muito natural, tá, gente? De uma maneira muito natural. Então é uma dinâmica muito voltada a essa alma, esse I self, essa autoconsciência, a esse movimento de olhar para dentro para depois olhar para fora. O que você precisa? Um arcano maior representa a energia, né, do movimento, o carro. Então aqui são boas escolhas, tá, gente? Você precisa tomar boas escolhas, sábias, escolhas que trazem para você um bom resultado, né? Não adianta você reclamar da colheita, sendo que na semeadura você já sabia que estava fazendo um movimento errado, né? Então, aqui, bem resumidamente, você precisa saber fazer boas escolhas, ter um bom movimento, se orgulhar das suas escolhas, se orgulhar dos seus movimentos. Então, quando você fazer esse movimento de saber escolher aquilo que você quer, primeiro estude, se debruce, medite, olhe para isso, não faça com pressa. Pelo contrário, vale muito mais a pena você ter ali esse movimento de contemplação daquilo que você quer chegar, onde você quer chegar, né? Estudar e entender para que quando você executar, você não desista, você tenha constância naquilo, porque você se permitiu a desenhar esse caminho, essa viagem, é como montar uma viagem, um cronograma de uma viagem. É isso que você precisa executar para a sua vida. Entender aonde você quer chegar no fim daquela escadaria, mas entender e compreender os degraus e respeitar esses degraus. Então, precisa ter esse retrocesso para que você tenha a impulsão para começar a jornada. E não é sobre velocidade, tá, gente? Não é sobre corrida, não é sobre competição, não é sobre uma competitividade tóxica, é uma competitividade com você mesmo, né? Diária, de entender que tipo, hoje é o necessário para que o amanhã eu esteja cada vez mais perto, né, dos meus objetivos, dos meus sonhos, daquilo que eu quero contemplar em minha vida.
é muito importante você destruir o que tu és hoje para se transformar, tá, seres amados? E isso está nas suas escolhas. Então escolha curtir esse vídeo, compartilhar, comentar. Isso já é um movimento. Conselho final na energia de mestre. Conselho final. Vá, Dr. Zé Pelinho, um conselho para quem nos assiste. Por favor. Laroie. Pela porta da rua, uniões e negócios que chegam, amigo fiel e aliado, melancolia, depressão e lágrimas, morte, alguém que parte, alguém que foi embora, vitória. Coletivo, o conselho que eu tenho é que você conte com a espiritualidade em sua volta, que você conte com energias contratuais, eu diria ebói, feitiço, magia, firmezas, orações, salmos, dependente da sua vertente. Faça aquilo que seu coração sentir, mas peça para esse outro mundo essa contribuição para que você realmente se transforme. Deixando bem claro aqui que pedir por dinheiro, pedir por carro, pedir por casa, pedir por coisas materiais, podemos ser até atendidos, mas é tão pequeno para eles, sabe? Agora, me ajude, peça por me ajudar a mudar a minha vida, mudar as minhas ações, né? Mudar a minha conduta, mudar a minha maneira de ver, né? Me ajude a ter mais confiança em mim, a ter autoestima. Pô, aí eles vão olhar, não, isso daqui, ó, bora, isso daí nós fecha. Entende? Então, se for, se sentir o seu coração, se fazer essas firmezas, né, nesses pontos de força, nessa rua, né, pela porta de fora, né, desse outro mundo, nessa sutileza, reveja seus pedidos, né, tenha mais humildade, né, tenha mais sabedoria, tenha mais virtudes no que você for pedir, que com certeza você será atendido, dependendo daquilo que você pedir, é claro. Mas você tem sim esse aval de conectar com os seus. Você sempre teve, né? Há uma certa até, de algumas partes, uma certa ignorância, uma certa dificuldade de acessar isso. E se você tem ainda, né, dúvidas, se você tem ainda, eu diria, medo, entre em contato comigo, né? Vamos abrir um oráculo. E através desse oráculo podemos entender de que maneira e como você pode acessar essa autocura, essa reconexão com a sua ancestralidade. Desde já, muito obrigado pela sua leitura, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter acessado aqui o nosso vídeo. Deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário, comente porta, assim eu sei que você assistiu até o final. E, de fato, sou muito grato por essa oportunidade, que nossa ancestralidade possa vos abençoar sua vida e que mês de agosto seja um mês muito farto, cheio de saúde, cheio de novas conquistas, que eles nos surpreendam através da nossa devoção, né, que sejamos banhados, né, com vossa presença espiritual e sagrada, pois não há nada mais próspero e abundante do que isso, a presença desses divinos em nossa vida. Assim seja, assim será. Obrigado.